Olá, eu sou Isabela D'Andrea, sou neurologista e neurofisiologista e no consultório eu recebo várias dúvidas relacionadas à medicação. Então nesse vídeo a gente vai esclarecer algumas delas, tá bem? Então a primeira coisa que os pacientes questionam seria: eu posso tomar medicação genérica? Quando eu posso tomar medicação genérica? E se existe diferença entre medicação genérica e medicação de referência? Medicação de referência é aquela medicação que o fabricante, o laboratório desenvolveu. E aí ele tem uma patente. Então é a medicação realmente de referência, onde todos os estudos clínicos foram feitos a partir daquela molécula e com todas as substâncias que fazem parte daquele comprimido, por exemplo. Porque o comprimido ele não é só o remédio, ele é o remédio e tem coisas que para ele manter a estabilidade, para ele manter a forma. Então tudo isso, quando você pensa na medicação de referência, todas essas partes do comprimido todos os testes clínicos foram feitos a partir, então, dessa combinação. E aí existe uma coisa chamada patente, que faz com que só aquele laboratório, por um período, possa comercializar aquela substância. E depois cai a patente, e aí outros laboratórios podem fazer medicações similares. Mas, na verdade, muitas das substâncias que estão junto com a substância principal são diferentes. Então, essa já é uma das diferenças entre a medicação de referência e a medicação genérica ou medicação similar. Mas o que é mais importante a gente compreender é que medicamento genérico, existe uma lei aqui no Brasil que é de bioequivalência. O que é bioequivalência? É toda a parte, desde que o medicamento é ingerido até a quantidade que ele chega no sangue e no cérebro, onde para a epilepsia é o mecanismo principal, onde a gente quer que ele funcione, que ele atue. E isso passa pelo fígado, vai para o sangue, vai para o cérebro. Então, na verdade, existe uma série de etapas que o medicamento segue desde que entre pela boca, né, se for uma medicação oral, até que ela chegue no alvo dela, que é o cérebro. E nessa lei de bioequivalência, então, você pode ter uma variação de 20% a mais ou a menos da comparação entre o medicamento de referência e o medicamento que é o genérico. Quando a gente está começando o tratamento, né, a gente deve sempre manter a mesma formulação e a mesma marca. Porque mesmo entre medicamentos genéricos existe diferença. Então, eu posso comprar um genérico de uma marca ou de outra marca e elas não vão ser exatamente iguais. Então você pode sim usar medicamento genérico, desde que você compre sempre a mesma marca e comece o tratamento com ele. O que não dá para fazer é você começar com uma marca e ficar trocando de marca durante o tratamento. Porque a dose que a gente chega, a dose que o médico chega alvo para o controle da sua crise, ela é com aquela quantidade exata que tem naquele comprimido. Então, como eu estava falando, né, existe aí a questão da bioequivalência. Então, se eu tenho um comprimido, vamos supor, de 100 miligramas de referência, e eu posso ter 20% a menos, eu posso ter 80 miligramas em vez de 100. E quando o médico vai ajustar a dose, ele vai ajustar sempre com 80, apesar do comprimido ter 100, dizer que tem 100, né? Então, se eu pego uma outra medicação que é 100, quando a gente vai fazer a conta, vai dar uma quantidade menor no sangue. Então, você pode ficar descoberto. Lembrando também que o contrário acontece. Então, você pode ter 20% a mais. Então, em vez de ter 100 miligramas, você vai ter 120 miligramas. E qual é o problema de você ter 120? Eu tô tomando mais, troco por um que tem mais quantidade, ótimo, né? E aí eu vou estar mais protegido ainda, porque eu vou estar tomando uma dose mais alta. Mas se você tiver uma dose maior, né, você pode inclusive fazer intoxicar, né? Então, pode sim usar medicamento genérico, mas o importante é não variar na marca. E se começar com de referência, permanecer com de referência. E outra questão que aparece muito aqui no consultório é a questão de medicamento pelo SUS. Eu posso pegar medicamento pelo SUS? Pode pegar medicamento pelo SUS. E aí existem duas formas de você pegar medicamento pelo SUS.
Então a gente vai ter, por exemplo, medicamentos que são mais simples, né? Por exemplo, carbamazepina, fenobarbital, que são medicamentos mais antigos e mais simples, e eles são mais baratos, em consequência, eles vão ser distribuídos pelo município. Já medicamentos mais complexos, mais caros, eles vão ser distribuídos pelo Estado. E qual é a diferença? Primeira diferença é, você pega no posto os medicamentos mais simples que são distribuídos pelo município. E os que são distribuídos pelo Estado, você precisa de um documento que chama LME, que o médico preenche, e aí você busca esse medicamento, na maioria das vezes, isso vai variar de estado para estado, né, num posto de distribuição dessa medicação. Então já não pega mais no posto de saúde, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Rio Farms, onde é distribuída essas medicações excepcionais. E qual é o problema, né, de você conseguir pegar medicamento pelo SUS? A dificuldade é você conseguir a LME, muitas vezes, né, mas todo médico que tem CNES, ele pode prescrever mesmo o médico do consultório. Você não precisa ir no médico do SUS para que ele forneça a LME, tá bom? Você vai buscar pelo SUS, mas o médico, tendo CNES, que é um número, ele pode prescrever do próprio consultório. Eventualmente, o que acontece? Medicamento do SUS, ele vai por licitação. Então, como é que é isso? O governo abre e fala assim, olha só, eu quero comprar a substância carbamazepina. E aí pode ser qualquer laboratório. Ganha o laboratório que tem um custo mais baixo. Isso não só para medicamento, mas para qualquer coisa do Estado. Ganha na licitação, na maioria das vezes, o que tem o menor custo. Então pode existir troca de marca durante o processo. E aí a gente cai naquele problema lá do início que a gente conversou, que é a bioequivalência. Eu entendo que muitas pessoas necessitam buscar medicamentos pelo SUS, e isso, eu tenho vários pacientes que buscam medicamento pelo SUS. Os pacientes do Instituto do Cérebro, por exemplo, são pacientes que, na maioria deles, buscam medicamento pelo SUS, mas a gente precisa entender que, às vezes, a pessoa está bem controlada e tem escape de crise, e aí você precisa parar e pensar, eu troquei a marca do remédio quando eu fui buscar no SUS, ou quando eu fui comprar na farmácia? Porque isso pode ser um fator causador, então, desse escape de crise, por exemplo. Uma outra dúvida que a gente costuma ter, né, que os pacientes costumam ter, é: esqueci de tomar o remédio, o que eu faço? Tomo 2, tomo 1? A primeira coisa que você vai fazer é, lembrou de tomar, toma logo. Ah, mas aí vai demorar muito, vai estar muito perto da próxima dose. Se você, por exemplo, teria que tomar de manhã e lembrou só no final da tarde, vai ficar muito próximo mesmo. Mas você já toma, porque se você ficar esperando a dose da noite, você vai ficar mais tempo descoberto, e mais tempo descoberto é mais tempo com chance de você correr o risco aí de ter uma crise. Se for faltando 2, 3 horas para a próxima dose, na verdade você vai tomar e não vai tomar logo em seguida a outra dose. Você vai esperar e vai ajustar o horário do seu medicamento. Então, por exemplo, eu tomo meu medicamento 8 da manhã e 8 da noite. Esqueci de tomar às 8 da manhã, lembrei às 5 horas da tarde. Eu tomo às 5 horas da tarde, mas a próxima dose, que seria às 8 horas da noite, eu vou dar uma ajustada para ela ser um pouquinho mais cedo, para poder não ficar também muito tempo descoberto. Deveria tomar às 8 da manhã, tomei meio-dia, vai tomar meio-dia e vai tomar às 8 da noite, tá? Então, assim, o que é mais importante de você entender é: esqueci de tomar o meu remédio, lembrei, toma agora. Muito bem. Existem situações onde a pessoa vem e fala assim: Isabela, eu tô tomando o remédio certinho, na dose certa que você me prescreveu, com o intervalo certo, mas mesmo assim eu continuo tendo crise. Então o que acontece? Cerca de 30% das pessoas com epilepsia vão ter uma forma de epilepsia que a gente chama de fármaco resistente. Significa o quê? Que mesmo tomando medicação, a pessoa pode ter crise, porque é uma epilepsia mais difícil da gente controlar. E a gente acaba fazendo o quê? Então vamos lá. Quando a pessoa nunca teve epilepsia, nunca teve crise, começa a ter e começa a tratar, geralmente 50% das pessoas vão controlar na primeira medicação que você vai tomar. O restante, né, então os outros 50% vão falhar. O que acontece?
Quando você vai tentar uma segunda medicação, então, ou você associa uma outra medicação, em torno aí de 10, 15% das pessoas vão, então você pode controlar trocando o medicamento ou associando o medicamento àquele primeiro. Já quando você não controla a partir do segundo, a chance de controlar só com o remédio começa a ficar cada vez menor, cai para 4 e 1%. Então, ficar trocando de remédio toda hora, eu tomei um, não funcionou. Associei, eu troquei para o segundo, não funcionou. Associei, eu troquei para o terceiro, não funcionou. Passei para o quarto, não funcionou. A chance de funcionar com o quinto, sexto, é muito pequena, é em torno de 1 a 2%. Então, o que você precisa fazer? Precisa procurar um centro de epilepsia para tentar outras formas de tratamento que não seja só a medicação. Isso não significa que você não vai tomar medicação. Significa que você vai tomar medicação e vai investigar para associar uma outra forma de tratamento, que pode ser cirurgia, que pode ser neuromodulação, que pode ser dieta. O que é importante você entender nesse sentido? Não tomou o remédio certo, tomou mais de 2 medicamentos certos, conversa com o seu médico e fala, eu não deveria procurar um especialista, um centro de epilepsia, para a gente pensar em outras alternativas de tratamento? E para finalizar, a gente tem a questão de, vou tomar medicamento para sempre? Isso é uma dúvida que acontece sempre. E a gente sabe o seguinte, algumas epilepsias, sim. A gente tem epilepsias, síndromes epiléticas que a gente sabe que elas vão continuar para sempre. E com isso, se você parar de tomar uma medicação, a crise vai voltar. Então, tem que tomar medicação para sempre. Já outros tipos de epilepsia, elas têm o que a gente chama de resolução espontânea. Então, elas curam sozinhas. Tá? Acho que isso é uma coisa importante da gente entender, medicamento para tratar a epilepsia, na verdade, não é para tratar a causa da epilepsia. Ela é um medicamento sintomático. O que é isso, Isabela? O que é medicamento sintomático? Vamos lá, um exemplo simples que todo mundo já passou. Tô com febre. Tô com febre, eu posso estar com febre porque eu tô com Covid, eu posso estar com febre porque eu tô com uma meningite, eu posso estar com febre porque eu tô com infecção urinária, eu posso estar com febre porque eu tô com gripe. Mas independente da minha causa, se eu tomar uma dipirona, a minha febre vai baixar. E é isso que o medicamento para epilepsia faz. Você pode ter epilepsia por causas genéticas, causas estruturais, causas desconhecidas, porque existem situações onde a gente não sabe a causa. Ela existe, a gente só não consegue identificar. Mas, independente disso, a gente vai tratar com uma medicação anticrise, que ela vai ajustar a desordem elétrica cerebral, vai equilibrar a atividade elétrica cerebral, fazendo com que você evite ter crise. Você não vai na causa, você vai no sintoma. Se você tem uma epilepsia que ela é para sempre, o remédio vai funcionar ali só para equilibrar ela. Se você tem uma epilepsia que é autolimitada, significa que ela sozinha, pelos mecanismos dela, intrínsecos da doença, ela vai resolver sozinha, você não vai precisar mais tomar a medicação. Mas é importante entender que não é a medicação que curou a epilepsia, tá? A epilepsia ela iria curar tomando ou não tomando medicação. O que é importante é você conversar sempre com o seu médico, esclarecer todas as dúvidas, E se tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos seus comentários e me siga no Instagram e no YouTube.